Boa tarde, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus o privilégio de poder estar aqui, agradecer o convite, é uma grande honra poder estar aqui no estado do Pará. Tivemos esses dias, terminamos amanhã com lágrimas nos olhos, né? O trabalho ali em Capanema e também Deus deu o privilégio de podermos estar juntos aqui, ministrando a palavra do Senhor. É um grande privilégio. Quando o pastor me disse que essa reunião seria uma reunião de liderança, eu senti no coração que a gente precisa apertar o cerco. E eu queria que vocês me amassem. Olha para o seu irmão e fala assim: eu prometo que eu vou amar o pastor. Fala, eu prometo que eu vou amar o pastor. Se ele bater, eu vou amar. Brincadeiras à parte. Eu creio que quando nós estamos num lugar de liderança, é um lugar de privilégios. Ser líder na casa do Senhor é um grande privilégio. É uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Eu creio que uma das coisas, nós vínhamos no caminho falando a respeito de algumas características de liderança, e características boas, características ruins, pessoas em posição de liderança, e o quanto esse lugar é um lugar perigoso. Viemos agora no caminho de Capanema para cá, falando sobre isso. Como é que aquilo que nós fazemos tem uma repercussão muito maior do que qualquer outra pessoa fazia. Deus me deu uma palavra um tempo atrás, um texto muito forte sobre aquele momento onde Moisés ele bate na rocha, e quando ele bate na rocha, Deus estabelece um juízo sobre aquela atitude, e por causa daquela atitude, Deus diz para Moisés que ele não entraria, ele viria, mas não entraria na terra prometida. Particularmente, eu, Djalma, na minha maneira de lidar com Deus, eu falei: Senhor, eu não estou te julgando, mas eu estou querendo entender. E eu perguntei para Deus: Senhor, o senhor não acha que o senhor foi rigoroso demais com Moisés? Olha a história desse rapaz. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, enfrentando o faraó, enfrentando o povo, um monte de gente murmurando. Sabe, e a Bíblia diz que ele afirma que ele era o homem mais manso da terra. Rebelião dentro de casa, sua irmã, seu irmão se rebelam, seus principais generais, Datã, Coré e Abirão. E em todo o tempo você vê Moisés como um líder exemplar. Um líder exemplar. Um líder que honrava o seu chamado, um líder que honrava os seus liderados. E Moisés, assim, íntegro em tudo. E eu fiquei procurando ali, dentro do meu limitado conhecimento da palavra, por que Deus foi tão criterioso com Moisés? Por que Deus foi tão severo? Porque, eu não sei se você consegue entender isso. Moisés está conduzindo o povo por 38 anos em retidão. O povo se rebela, o povo reclama, o povo tenta se levantar contra ele. Acontece tudo. E Moisés ali, naquela toada, na sua mansidão, na sua integridade. Aí chega naquele determinado momento, onde o povo começa a pressioná-lo, e dizendo assim: nós queremos água, nós queremos água, nós queremos água. E aí Moisés, o povo está pedindo água, Deus falou: vai lá e pede a rocha, a água. E eu não sei qual foi a razão pela qual a Bíblia não explica detalhes, mas Moisés, naquele momento, num ato impulsivo, em vez de pedir, ele bateu na rocha. Por favor, entenda que no Novo Testamento a Bíblia afirma que aquela rocha era Cristo. Mas por favor, entenda também que Moisés não sabia quem era Cristo. Aquela rocha era rocha. Para Moisés, aquela rocha era um pedaço de pedra. Ele não bateu e disse assim: vou bater em Cristo. Pá! Não foi isso que aconteceu. Ele bateu por um momento de impulsividade. E Moisés recebe uma punição tão severa. Deus falou assim: ó, você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Eu me lembrei de uma propaganda que tinha muitos anos atrás,
da Calói. Não sei quantos lembram dessa propaganda, né? O filho colocava em tudo que é lugar: pai, me dá minha Calói, pai, me dá minha Calói. Lembra? Não sei quantos lembram dessa propaganda. Colava na geladeira, colava no pai, colocava no carro: pai, me dá minha Calói. Eu falei: Deus, sabe como é que eu vejo essa história? Assim, o Senhor falou: Moisés, você vai ganhar a Calói. Quando chega nova, você está vendo a Calói? Tá, você não vai andar nela. Passar 40 anos no deserto, esperando entrar na terra prometida, ver e não ganhar. Eu falei: Deus, o Senhor não foi muito rigoroso com Moisés? Querendo aprender, não estou questionando, eu não estou questionando por que Deus fez, eu só queria entender para minha instrução. E sabe qual foi a resposta que Deus me disse? Deus falou assim: se qualquer pessoa do povo tivesse feito isso, não teria recebido essa punição. Mas porque Moisés era líder, ele já tinha entrado na minha presença numa dimensão que ele não podia cometer este erro. Uau! Eu vou repetir. Sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Que o problema não estava no erro, mas estava na posição de quem errou. Deus falou claramente comigo: se uma outra pessoa tivesse feito isso, Deus não teria sido tão rigoroso. Mas Moisés já tinha recebido o suficiente para não cometer este erro. Quando eu estou diante de um grupo de líderes, todas as vezes é esse sentimento que eu tenho. Eu e você, eu e vocês, como líderes na casa do Senhor, não podemos cometer erros que seriam toleráveis para algumas outras pessoas. E é isso que nós vimos conversando no caminho. Porque os nossos erros têm uma repercussão muito maior, porque nós somos líderes na casa do Senhor. Meu Deus do céu. Tenho tido esses dias ali em Capanema, conversado a respeito do poder, da honra e da lealdade. Entretanto, há algo muito forte no meu espírito, desde que eu recebi o convite para estar aqui no Pará, que foi me dado este tema. E eu preguei recentemente na igreja do pastor Bigardi, em Curitiba, exatamente sobre isso. Dei um seminário para as igrejas, ele está com 80 igrejas, e ele reuniu todas as igrejas, pastores, tinha lá uns 4.000 líderes, e pastores e membros. E Deus me deu mensagens totalmente distintas sobre esse mesmo tema. Mas de maneira especial, quando eu vim para cá, eu vim debaixo de um encargo. Sabe? Quando eu comecei a orar sobre essa questão do poder e da honra, não entendi ainda plenamente porquê, mas estou sendo obediente a Deus. Deus começou a me pedir para falar não sobre o conceito natural de honra, não sobre o conceito natural de lealdade, não sobre uma definição do Aurélio sobre honra, do Aurélio sobre lealdade. Não, Deus me colocou algo para sair desse mesmismo de ficar definindo honra e lealdade. Mas Deus me deu um versículo, que tem sido o norte desses dias aqui. Versículo ali em 2 Samuel, em 1 Samuel capítulo 2, eu vou só citá-lo, porque eu não vou trabalhar em cima dele, só quero que vocês entendam por onde eu vou andar com esta questão da lealdade e da honra. 2 Samuel capítulo 2, no versículo 30, quando Deus está conversando com Eli, né? E Deus fala toda a história da imprudência de Eli, do fato de que Eli não corrigia seus filhos, de que Eli amava mais os seus filhos do que a ele. E Deus começa a falar sobre o que ele ia fazer na vida de Eli. Ele diz: Eli, eu ia perpetuar o sacerdócio na sua casa. Eu ia fazer dos seus filhos, dos seus netos, eternos sacerdotes. Mas porque você não honrou a mim, eu também não vou te honrar. E aí onde vem o texto: eu honro aos que me honram. E Deus começou a mexer muito com o meu espírito a respeito de o que é honra para Deus, não o que é honra para mim.
Porque eu posso falar e poderia ministrar uma palavra sobre honrar as autoridades, como fiz em Belém. E Deus, pela misericórdia, tem me dado muita graça. Eu tenho um seminário que Deus me deu, são quase 46 horas só sobre autoridade espiritual. Eu poderia trazer aqui uma série de conceitos sobre honrar autoridades, sobre lealdade no ministério, para com pessoas. Mas, queridos, eu estou debaixo de uma comissão de Deus nesses dias. Eu não posso fugir daquilo que Deus me pediu para fazer, sobre o que é honra para Deus. Honra para Deus é o que você faz com o seu chamado. Honra para Deus é o que você faz com aquilo que Ele te criou para ser. Não é o que eu faço com as pessoas, mas é o que eu faço comigo, com aquilo que Deus me criou a ser. Se eu não sou leal ao propósito pelo qual Deus me trouxe, eu não estou honrando a Deus. Se eu não sou leal para com a minha vida, para com o meu chamado, ainda que eu honre pessoas, eu desonro a Deus. Meu Deus, você não está entendendo, eu vou falar de novo. E eu confesso aos irmãos que eu nunca fiz um seminário de honra e lealdade onde Deus me levasse para esse viés. E eu serei fiel ao Senhor durante esses dias, naquilo que Ele me pediu para ser. Queridos, eu entendi que honra para Deus, lealdade a Deus, não é só você ser leal a uma pessoa, a uma autoridade, mas a lealdade a Deus é você ser leal àquilo que Ele te criou para ser. Ser leal à razão pela qual você existe na vida. Ser leal ao seu chamado ministerial. Ser leal ao encargo que está sobre a sua vida. E quando você não é leal para aquilo que Deus chamou para fazer, ainda que você faça alguma coisa pela igreja, você desonra a Deus. Porque não é o que eu faço pelas pessoas, não é o que eu faço pelas autoridades, embora isso seja honra, mas é o que eu faço com a minha vida, com aquilo que Deus me chamou para ser e para fazer. Isto para mim é o que Deus me pediu para trazer esses dias sobre honra e lealdade. Eu confesso que eu gostaria de andar por outros caminhos, mas esse é o caminho que Deus me colocou a respeito disso. E hoje à tarde, mais para vocês líderes e amanhã para a igreja, de uma maneira geral, nós vamos andar um pouco a respeito disso. Hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado, amanhã a gente pega um pouquinho mais leve. Temos um acordo? Amém? Tá? Podemos caminhar em liberdade? Vocês prometem que vão me amar? Tá? Até o final eu vou ser bonzinho, fica tranquilo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. E dentro deste conceito de fidelidade a propósito, fidelidade a chamado, eu acho que uma das coisas importantes que vai denotar e vai caracterizar a nossa fidelidade, a nossa integridade, são as nossas atitudes. As nossas atitudes determinam o nosso temor. As nossas atitudes determinam a nossa honra a Deus. Nós tínhamos pelo caminho uma conversa interessante, mas difícil, porque estávamos tratando de assuntos complicados, né? No campo ministerial, nós três estávamos ali, elucubrando sobre essas coisas, que nem sempre temos respostas para elas. Mas nós vínhamos falando, e eu estava dizendo para os pastores, amigos, estava dizendo assim, queridos, o que norteia a vida de uma pessoa é o temor a Deus. Ainda que você não cometa todas as atitudes corretas, mas o temor te preserva, o temor te protege, o temor, ele não permite você ir muito longe. Sabe, deixa eu tentar definir você o que é temor contando uma experiência pessoal. Isso não pode sair do campo da liderança. Eu fui criado numa igreja, desde pequenininho. E eu sempre fui bonzinho. Sabe assim, um filho bonzinho? Eu sempre fui bonzinho. Eu que tirava o lixo, eu que lavava a louça, eu sempre fui bonzinho. Não é porque eu queria ser, alguma coisa dentro de mim me fez assim. Não estou dizendo que eu era melhor do que ninguém, eu só era bonzinho. E todo mundo me achava bonzinho. E eu me achava bonzinho. Eu não gostava de responder a mãe, não gostava de faltar aula, gostava de fazer dever. Então assim, eu nasci com um negócio dentro de mim
para ser bonzinho. Eu nasci para ser crente. Eu nasci para ser crente. Apesar de morar numa favela, eu não conseguia aprontar. Eu não conseguia aprontar. Assim, não, entenda, por favor, não estou me envaidecendo, pelo contrário. Foi algo que foi colocado, impresso na minha vida. Só que eu me lembro que, com 14 anos de idade, eu cansei de ser bonzinho. Eu já contei um pouco da minha história para os pastores. Eu apanhava tanto que era bonzinho. Eu apanhava tanto que era bonzinho, mas tanto que era bonzinho, que aquele negócio foi me irritando, porque eu não podia reagir, eu não podia devolver para as pessoas na mesma moeda que elas me tratavam. Porque eu era crente. Eu confesso que aquele negócio foi me enchendo a paciência. Eu um dia dormi, eu falei assim, amanhã eu vou pecar. Eu amanhã vou acordar e eu vou pecar, eu quero pecar, eu vou ser ruim. Estou falando sério diante do Senhor, Ele sabe disso. Eu falei assim, eu vou ser ruim, amanhã eu vou fazer tudo que não presta, tudo que o mundo faz. Eu estou cansado, sou bonzinho, só tomo na cabeça, não vou ser mais bonzinho, chega. E fui dormir irado. E você sabe que quando você quer aprontar, tem sempre alguém que é especialista nisso. É só você colar com alguma pessoa, sabe aquela pessoa errada? E eu tinha um amigo que ele dizia assim, ó, se o inferno existe, eu vou sentar na primeira cadeira, de tanto que eu apronto. E eu fui procurar exatamente esse cara no dia seguinte. Chamei e falei assim, ô Jefferson, eu quero pecar. Aí ele deu uma risada para mim e falou, você, meu apelido era Vara, você é Vara. Falei, cara, estou cansado, eu sou bonzinho, só tomo na cabeça, tudo que é bom vocês têm, e eu sou bonzinho, não tem nada de bom, quero tudo que é errado. Ele falou, deixa comigo, é mole, é fácil. Ele falou assim, você tem que começar fumando. Eu falei, pode mandar. Aí me lembro como se fosse hoje, fomos lá para o final da escola, assim, numa quadra que tinha de vôlei. Ele pegou um cigarro, ele falou, puxa forte aí. Querido, quando eu puxei aquele negócio, eu falei, cara, se isso é pecado, é muito ruim, esse pecado, cara, não. Não tem um pecado melhorzinho, não? Porque eu detestei o cigarro. Foi a única vez que tocou na minha boca aquela desgraça. Aí, ele falou assim, rapaz do céu, cerveja. Eu morava no Rio de Janeiro, na sombra, 42 graus. Ele falou assim, vai fazer o seguinte, vamos dar uma corrida na praia, você vai suar, quando você estiver bem suado, você vai no Barril 70, é um lugar famoso de chopp. Você pede um chopp com colarinho e bebe num gole só. Eu falei, isso é pecado? Então tá bom. Que ele desse jeito mesmo. E ele correu do meu lado. Cheguei lá e falei assim, me dá um chopp com colarinho. Querido, quando aquilo desceu, me deu um enjoo aqui na minha barriga, assim. Botei para fora. Eu falei, também não gostei desse pecado, não. Gosto ruim, gosto azedo, gosto amargo. E graças a Deus nunca mais botei cerveja na boca, porque esse pecado nunca mais me pega. Pecado ruim não dá para pecar. Mas tinha um pecado que, como homem, garoto, com 14 anos de idade, eu queria cometer. Eu sempre pensei naquele pecado. Uma mocinha, uma menina, sonho dourado, um garoto virgem. Eu falei, não dá para ter aquele pecado. Aí ele falou assim, ó, você tem que construir o pecado. Nós vamos para uma festa hoje à noite. Eu vou te apresentar uma menina que o apelido dela é Alça de Caixão. Eu falei, como assim? Ele falou assim, a menina que quando um larga, vem o outro e põe a mão. É fácil. Essa aí, sabe? Dança umas 2 músicas com ela e daí já sai para o abraço. Eu falei, agora esse pecado está começando a melhorar. E eu fui para a festa. Cheguei na festa, ele falou, tem que dar uma calibrada aí, tem que beber. Eu falei, não, beber não. Não dá só, não, tem que beber. Me deram um copo daquele chopp de novo e eu não aguentei. Aquilo esquentou na minha mão porque eu não aguentava botar na boca.
Eu estou falando a verdade, não foi mentira, não estou inventando moda, nem tentando fazer você rir, isso foi verdade. Até que a menina chegou. Aí apresentou, falou, fulano, está aqui, vai dançar com ele. Né? E eu fui dançar com a menina. Quando terminou a primeira música, Diante do Senhor, a menina parou, olhou para mim e falou assim, Djalma, ela me conhecia. Djalma, não dá não. Volta para casa, você nasceu para ser crente. A menina me deu a lição de moral. Aí eu não consegui nem aquele pecado, eu consegui fazer. E eu fui para casa me perguntando a pé no caminho, e falei, Senhor, por que nem esses pecados bons eu consigo fazer? Pecados bons. Aí sabe o que Deus falou comigo? Temor. Quando existe temor no coração, você não tem prazer no pecado. Ainda que se de alguma maneira você escorregar por ele, você não consegue permanecer nele. Ele não te dá prazer. Não existe alegria. Não existe alegria. O temor te protege. O temor não deixa você cometer os pecados que vão acabar com a sua vida e com a vida de outras pessoas. E como líder, querido, eu entendo que uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos liderar debaixo do temor do Senhor. Aquilo que eu faço vai repercutir na vida de outras pessoas. Por favor, entenda que este lugar, mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Liderar na casa de Deus, mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. E nós precisamos fazer debaixo de temor. E quando nós entendemos este princípio, de que é uma honra estar no privilégio, mas eu preciso honrar a quem me honrou, colocando nesse lugar. Porque entenda, se é uma honra estar no ministério, eu preciso honrar a quem me honrou, me dando essa posição. Foi isso que Deus disse para Eli: você não me honrou por ter sido colocado nesse lugar. Você não se comportou corretamente neste lugar. Você não soube fazer uso da honra que eu te dei. Eu te dei uma honra de ser líder. Eu te dei uma honra de ser sacerdote. Eu te coloquei num lugar onde muita gente queria estar. E você não honrou a honra que eu te dei. Sendo assim, eu só honro aos que me honram. É esse o contexto em que Deus insere ali. A ausência de temor com que ele exerceu a liderança. A ausência de honra. E por favor, eu estou pulando a etapa de definir honra, definir lealdade, que no mínimo você sabe o que é isso. E se não sabe, tem um bom dicionário, entra na internet, você vai descobrir. Mas se eu pudesse definir honra, é realizar em Deus a alegria de ter acertado e me colocar no lugar onde eu estou. É encontrar em Deus prazer. Queridos, Atos capítulo 13, versículo 22. Deus faz uma afirmação impressionante. A Bíblia diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que está disposto a cumprir toda a minha vontade, a honrar o que eu chamei ele para ser. Davi errou muitas vezes. Mas o que Deus está dizendo? Que mesmo diante de alguns erros, havia no coração de Davi um temor, um desejo de honrar a oportunidade que lhe foi dada para ser líder. Deus falou assim: eu conheço o coração dele. Eu conheço que mesmo errado, o coração dele é um coração desejoso de honrar a oportunidade que teve. Meus irmãos,
colegas de ministério, líderes na casa do Senhor, se eu pudesse definir honra, se eu pudesse definir lealdade, seja leal com o que Deus te chamou para ser. Honre a oportunidade daquele que decidiu te honrar, dando esta oportunidade. Para mim isso é honra e lealdade. Para mim isso é honra e lealdade. E eu quero nessa tarde falar sobre uma pessoa da Bíblia que foi um grande líder e não constava entre os 12 de Jesus, nem entre os 70, nem entre os 120. Um homem que viveu na época de Jesus e que deu um show de liderança cristã, mesmo não tendo aprendido aos pés de Jesus, mas vivendo todos os princípios que Jesus ensinava. Vai até Lucas, capítulo de número 7. Lucas capítulo 7. A partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E um certo centurião, e o servo de um certo centurião, a quem esse muito amava, estava doente, quase morto. E quando o centurião ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto a Jesus, rogava-lhe muito, dizendo: ele é digno que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se diante da multidão que o seguia, disse: digo-vos que nem ainda em Israel encontrei uma fé semelhante a esta. E aconteceu que no dia ele foi à cidade de Naim. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo curado. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que nesta tarde a tua palavra, como uma semente, encontre um lugar no nosso coração, como uma terra fértil, para produzir segundo o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Por gentileza, se puder, erga a sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, que é uma semente, ao cair no meu coração, não será sufocada, não será roubada, não será distorcida, mas encontrará uma terra apropriada para produzir segundo o propósito do Senhor. Amém. Queridos, 4 características de um líder que quer honrar ao Senhor com o seu chamado. 4 características de um líder que é leal ao seu chamado. Eu quero falar sobre 4 atitudes, 4 características que eu acredito
serem características importantes na vida de qualquer pessoa que lidera, a fim de honrar e ser leal à posição que Deus lhe colocou. 4 características. Primeira característica: amor. Repita comigo: amor. Sabe que ele dá um negócio muito interessante. Vamos entender quem era esse homem. Vamos entender quem era esse centurião. O centurião, na época, Roma governava sobre o mundo. Roma era a principal nação de governo na época de Jesus. E Roma tinha uma estratégia de conquista muito interessante, que ela havia herdado de Alexandre. O que Roma fazia? Roma entrava numa cidade, conquistava uma cidade, ela pegava parte dos habitantes daquela cidade, ela tirava daquela cidade. E ela trazia habitantes de outras cidades para colocar ali, tentando trazer uma desunião. Eles misturavam os povos. Eles permitiam que houvesse ali autoridade legislativa. Então ali tinha o sinédrio, que era religioso. Ali tinha o governante, que era o rei local. Mas Roma governava pelo poder militar. Embora as cidades tivessem a sua administração, a sua política e a sua religião, a sua força religiosa, a sua força política, o que governava, o que determinava, o que mandava na cidade eram os militares. O que Roma fazia? Normalmente, numa cidade média, pequena, ela trazia um homem e colocava aquele homem com um exército de 100 soldados. Por isso que ele era chamado de centurião, porque ele coordenava um exército de 100 soldados. Em outras palavras, Roma governava pelo poder militar, pela força bélica. Eu estou falando de um homem que era a maior e mais importante autoridade daquela cidade. Aquele homem tinha poder de prender qualquer político. Aquele homem tinha poder para destituir qualquer religioso. Aquele homem representava Roma. Ele era a maior autoridade diante de Roma naquela cidade. Então não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de um homem de uma posição incrível, temido. Lembre-se, só para você entender, que quando quiseram matar Paulo, ele evocou para Roma um centurião, não deixou ele ser preso, não deixou ele ser morto, e esse centurião tinha poder para poder livrar a vida dele, levou para Roma. O centurião, ele era o governo militar de Roma naquela cidade. Então, por favor, eu estou falando, não é de qualquer pessoa, eu estou falando da maior autoridade que tinha naquela instituição. Agora, o que me chama a atenção nesse homem é que até aqui a Bíblia não fala a respeito do fato de que ele havia estado com Jesus, mas a Bíblia diz que ele havia ouvido falar de Jesus. Então preste atenção que não era um homem doutrinado por Jesus, não era um homem que conhecia os princípios que Jesus pregava, mas esse homem era um homem que já tinha ouvido falar do poder de Jesus. E aqui, com base nesse cenário, eu quero que você entenda. A primeira característica de um líder que quer honrar a sua posição, de um líder que quer ser leal ao seu chamado, é que ele precisa entender que só se governa por amor. Só se governa por amor. Agora vamos definir amor. Não sei quantos lembram, eu gosto de lembrar do meu passado, sei quantos são da minha época, vou fazer 60 anos esse ano. Na minha época tinha um negocinho que era assim, uma figurinha, a maré, né? A maré, dá uma flor, a maré, lembra? Quem lembra disso aqui? Tem gente mais velha aí, tem gente que está escondendo.
Se eu pudesse fazer uma figurinha daquela, eu ia colocar assim: amar é dar. Se eu pudesse definir o amor segundo a palavra de Deus, só ama quem dá. Repita comigo: só ama quem dá. A Bíblia diz que Jesus define o amor da seguinte maneira: ninguém tem maior amor do que este. Olha bem, ninguém tem maior. Então está falando da maior dimensão de amor segundo a ótica de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sendo assim, amar é dar. De onde Jesus tirou isso? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sendo assim, a maior manifestação de amor é dar. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se sentem amadas quando elas recebem. Uau! Quando, na verdade, a maior manifestação de amor que você pode ter é quando você dá, e não quando você recebe. Eu fui fazer o casamento de uma pessoa que eu não podia deixar de fazer. Sabe aquele casamento que você não quer fazer? Você já fez esse casamento? Aquele que você não quer fazer, mas você não tem como, porque era o casamento do meu irmão. Eu não tinha como deixar de fazer aquele casamento, por uma questão de honrar a meu pai e minha mãe, que eles me pediram para fazer o casamento. E eu tinha zero vontade de fazer o casamento dele, porque eu conhecia as motivações pelas quais ele estava casando. Ele não gostava da moça, ele declarou isso para ela. Ele fez um acordo com ela, que eu não vou nem contar aqui, porque você vai se escandalizar. E os dois decidiram se casar. E no dia do casamento dele eu falei assim: deixa eu definir amor. Amor é renúncia. Amor não é o que você ganha dele, mas é o que você faz por ele. Amor é o quanto você abre mão por causa dele. Isso é amor. Amar é dar. E você vai perceber que no texto, por 2 vezes, esse centurião é lembrado pelo seu amor. A Bíblia diz que um certo centurião, que tinha um servo a quem este muito amava. Presta atenção, aqui fala-se não de um marido que ama a sua esposa, não de um amigo que ama o seu amigo, mas de um patrão que ama o seu empregado, de uma autoridade que ama seu liderado. Entenda que o nível de amor aqui é o amor de uma autoridade que não tem o desejo de explorar o seu servo, explorar aqueles que trabalham com ele, mas está disposto a dar. E olha o nível de amor desse centurião. A Bíblia diz que esse centurião, que era uma mega autoridade, ele ficou devendo favor para os anciões por causa de um servo. Vocês estão entendendo? Ele foi pedir favor. Vocês podem fazer o favor. O nível de amor dele foi a capacidade de ficar devendo para alguém por causa de um servo. A Bíblia diz que ele amava esse servo. Ele amava esse servo. E ele foi até os anciãos dos judeus e falou: vocês conhecem Jesus? Eu tenho ouvido falar que ele cura. Pede para Jesus na minha casa. Queridos, não sei se você está entendendo. Sabe aquela história? Você tem amizade com o governador, aí você tem sua vizinha lá, ou filho da sua vizinha, e você vai pedir um favor ao governador, a alguém, por causa de uma pessoa. Isso é amor.
E ele demonstrou o seu amor nesse nível. Mas a segunda vez que o texto fala sobre o amor, a Bíblia diz que aqueles anciãos que receberam o pedido, aí Deus me fez lembrar de uma declaração de Davi. 1 Crônicas, capítulo de número 29. Davi está começando a arrecadar recursos para a construção do templo. 1 Crônicas 29. Davi está construindo, vai arrecadar recursos. Vamos entender o contexto. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, Davi queria construir o templo. Foi até Natã, falou: Natã, não acho correto a gente morar num palácio e Deus morar numa cabaninha. Eu quero construir um grande templo para Deus. Natã olhou e falou assim: fechado, cai dentro, maneiro. Quando Natã dá as costas, ele falou: não, eu não quero que ele construa, porque ele tem mão sanguinária. Aí Natã tem que voltar e falar assim: Deus não quer que você construa uma casa para ele. Eu não sei quanto a você. Eu ia falar: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ninguém gosta de ganhar não de Deus. Se fosse eu falar: também não brinco mais, pronto. Não quero mais brincar de construir nada. O senhor não deixou construir também, agora vai morar na barraca aí. Só que Davi não era de Djalma. Aí que está a 1 Crônica 29. Davi diz assim, vou citar o texto para a gente ganhar tempo. Davi diz assim: Senhor, o meu filho é muito jovem, é muito novo, e o Senhor deu a ele o privilégio de construir o templo que eu queria construir. Olha bem, preste atenção. O Senhor deu a ele o privilégio de construir o templo que eu queria construir. Mas tem o seguinte, agora eu vou colocar na minha linguagem. O Senhor não me deixou construir, tudo bem, mas de fora eu não vou ficar. Pode ser até que eu não seja o arquiteto, pode ser até que eu não leve o mérito de ser o construtor, mas eu quero participar. Aí o versículo 3, pode olhar, 1 Crônicas 29, versículo 3. Ele vai dizer assim: por amor à casa de meu Deus. Uau! 1 Crônicas 29, ele vai dizer assim: por amor à casa de meu Deus. Meu Deus do céu. Ele está dizendo assim: eu amo tanto que eu não preciso ser o maestro da banda. Eu amo tanto que eu não preciso ser o arquiteto da construção. Eu amo tanto a casa de Deus, que ainda que eu não seja o construtor da casa, o meu amor não me deixa ficar de fora. Queridos, isso é muita honra ao chamado. Ele diz assim: sabe, Deus, tudo bem, o Senhor não quer que eu construa, mas eu vou participar disso. Ainda que não seja o meu nome que vai ficar na placa. Meu Deus, você está entendendo? Querido, não é onde vai estar o seu nome. Não é se você vai ser lembrado por ter sido o presidente de uma obra, o líder do coral, o líder da banda. Querido, quando você ama, não importa onde vai estar o teu nome, você ama e você vai fazer parte. O amor não tem a ver para onde vai o meu nome. O meu amor tem a ver para onde vai o nome daquele que me chamou. Eu fico hoje atarrecido com as pessoas estão atrás de posição e não atrás de serviço. As pessoas estão atrás de nome e não atrás de amor. Porque quando você ama, não importa onde vai estar o teu nome, porque é um nome sobre todo nome, e é esse nome que nós temos que nos dobrar.
Davi dá um show. Ele diz assim: porque eu amo a casa de meu Deus. E ele estabelece o tripé do amor. O amor tem um tripé. Ele diz assim: porque eu amo a casa de meu Deus. Ele diz assim: do meu tesouro pessoal. Primeira coisa que ele diz no versículo 3: porque eu amo a casa de meu Deus, do meu tesouro pessoal. Queridos, não existe amor que não envolva dinheiro. Uau! Eu vou lhe explicar isso. Eu vou lhe explicar já. Por favor, não se escandaliza não. Nem jogue pedra. Você vai entender. É assim, porque eu amo, eu preciso contribuir com aquilo que eu tenho. Dar dinheiro é uma manifestação de amor, não é a única, nem é mais importante, mas é uma manifestação de amor. E Davi falou: eu não quero ficar fora dessa manifestação. Só que se você voltar para o versículo 2, de 1 Crônicas 29, ele vai dizer assim: porque eu amo a casa de meu Deus com toda a minha força. A palavra força ali fala esforço. Ele está dizendo assim: eu vou me esforçar, eu vou fazer força, eu vou me dedicar, eu vou gastar tempo, eu vou gastar esforço, eu vou colocar força, porque eu amo a casa de meu Deus. Eu vou me esforçar, eu vou com toda a minha força. Sabe o que eu descobri, queridos? Quando você ama, você dá seu tempo. Quando você ama, você dá esforço. Quando você ama, você quer participar. Não basta ser líder, tem que participar. Um plágio da Gelol. Não basta ser líder, você tem que participar. Não é o título que você tem, mas é quanto esforço você tem para honrar aquilo que Deus chamou para fazer. Quanto você tem renunciado do seu tempo por causa da obra. E continue não jogando pedra, espere um pouco. Só que no versículo 10 de 1 Crônicas, capítulo 29, dentro desta mesma linha de pensamento, Davi fala assim: também porque amo a casa de Deus, na minha devoção, na minha oração, tenho sustentado esta obra, na minha devoção, tenho colocado diante do Senhor. E ele começa a fazer a oração mais linda que você pode imaginar. Baseado nessa afirmação de amor de Davi, eu queria que você repetisse comigo assim: quem ama, fala, quem ama, levanta o dedo, quem ama, ora. Quem ama, dá tempo. Quem ama, sustenta. Fala comigo: oração, tempo e dinheiro. Agora eu quero provar na prática que essas são as 3 manifestações de amor. Tá? Tem alguém solteiro aqui? Uma moça bonita, solteira? Tem alguém solteiro aqui? Tá bom. Pegar aqui. Olha lá, uma das duas. Qual é seu nome? Mas não ouvindo. Continuo não ouvindo. Ana Júlia. Tá? Entenda, presta atenção. Me ajuda, entra comigo. Ana Júlia conhece um rapaz lindo, o Tom Cruise. Né? Aí o Tom Cruise chega para ela e diz assim: Ana Júlia, eu te amo. Ana Júlia, eu te amo. Entenda que amor não é o que você fala, amor é o que você faz. Ana Júlia, eu te amo, Ana Júlia, eu te amo. Você quer casar comigo? Ana Júlia, impressionada pela beldade e pela boca mole do bonitão. Ana Júlia, tá bem, eu vou casar com você. Aí diz assim: Antônio, eu te amo, vou casar com você, mas tem um detalhe: eu nunca vou te dar 1 centavo.
Todo o dinheiro que eu gastar e ganhar é meu. Você não vai ter nada, você não vai ter dinheiro para comprar uma roupa íntima. Você jamais vai te dar um sapato, você não vai no salão de cabeleireiro, você não vai pintar unha, você não vai comprar batom, eu não vou te dar um centavo. Você casa com esse rapaz? Ei, Ana Júlia, você casa com ele? Mas ele diz que te ama. Não, pastor, não estou entendendo. O rapaz disse que te ama. Como é que você não vai casar com ele? Você não casa com ele? Mas ele te ama. Sabe, querido, desculpa. Quem diz que ama e não investe dinheiro, não ama nada. Está usando aquela pessoa. Eu vou repetir. Se você diz que ama e você não coloca recurso, dinheiro, coisa que tem custo, você não ama. Certa ocasião, Davi tinha que oferecer um sacrifício. Chegou na eita de Araúna para oferecer um sacrifício. Araúna falou assim: rapaz, você é bom demais, está aqui o boi. Davi falou: não posso. Eu não posso oferecer ao Senhor nada que não me tenha custo, porque isso não é amor. Isso não é amor. Cenário 2. O bonitão chega e fala assim: Ana Júlia, eu te amo. E eu vou te dar um cartão American Express Platinum. Você pode ir para Paris todas as vezes que você quiser. Vai pela Champs-Élysées. Pode comprar todas as bolsas Louis Vuitton, sapato. Nunca vai faltar dinheiro para você. Porque eu te amo. Mas só tem uma coisa: eu nunca vou ficar um minuto do seu lado. Eu não vou gastar tempo com você. Eu vou te dar um cartão, vou te dar dinheiro. Você pode comprar o que você quiser, vai do jeito que você quiser, mas nunca cobre a minha presença, não vou ficar do teu lado. Você casa com ele? Mas ele te deu dinheiro. Mas ele disse que te amava. Nem com muita grana, você não casa. Por quê, queridos? Porque se você dá dinheiro, mas você não dá tempo, você compra aquela pessoa. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Se você diz que ama e não coloca dinheiro, você explora, você usa aquela pessoa. Se você diz que ama, dá dinheiro, mas não dá tempo, você está comprando aquele amor. Você está comprando aquela pessoa para você. Terceiro cenário. O rapaz chega para você dizendo: Ana Júlia, eu te amo. Está aqui todo o dinheiro que você precisa. Eu vou ser um chicletinho do seu lado. Vou acordar do seu lado, vou dormir do seu lado, vou sair do seu lado. Aonde você for, eu vou. Só tem uma coisa: eu não quero saber de Deus no nosso relacionamento. Você não vai para a igreja, não tem negócio de oração aqui em casa, não tem leitura bíblica, não fala de Deus, sai da igreja. Você casa com ele? Eu não entendo isso, pastor. O cara deu dinheiro para ela. Pastor, o cara está falando que vai ficar do seu lado, ele só te proibiu de orar. Você não casa com ele? Ah, tá, então deixa eu ser bem prático. Eu não entendo porque algumas pessoas chegam na igreja e dizem assim: pastor, amo essa igreja. Eu amo essa igreja, pastor. Ai, essa igreja está mudando a minha vida, eu amo essa igreja. Mas não dá um centavo na igreja. Desculpa, querido, você não ama nada. Você usa a igreja. Pastor, eu amo essa igreja, pastor, está aqui meu dízimo, está aqui meu dízimo. Mas pastor, não tem tempo, por favor, não tem tempo, pastor. Não me bota fazer nada. O senhor sabe como é que é, né? Está aqui, o senhor quer quanto? Quanto para a obra, pastor? Quer? Está aqui, pastor, toma, pastor. Está comprando, pastor. Se você ama, você vai dar um jeito de trabalhar, vai dar um jeito de arrumar uma cadeira, vai dar um jeito de liderar uma célula, você vai dar um jeito de fazer alguma coisa, porque o amor também passa pelo tempo. Sabe, dinheiro você perde e ganha, tempo você não recupera. Tempo é o maior patrimônio que você pode ter na vida de uma pessoa. Se a pessoa dá tempo para você, se um líder dá tempo na igreja, ele prova que ama. Ele prova que ama. Pastor, ama essa igreja. Até vou ajudar ela a arrumar a cadeira. Mas pastor,
eu não quero orar pelo senhor, não quero orar pela essa igreja, não, sabe? Eu não acredito em oração, pelo amor de Deus. Diga assim, o amor tem um tripé. O amor é dar. Oração é dar tempo, é dar recurso. Aquele homem amava o seu servo. E ele deu tempo, ele intercedeu pelo seu servo. Aquele homem amava a nação de Israel. E ele construiu uma sinagoga. Ele botou dinheiro. Primeira característica de um líder que honra e é leal ao seu chamado é aquele que ama. Não porque fala, mas aquele que ama porque vive a expressão do amor. E a expressão do amor tem que passar por esse tripé: oração, tempo e dinheiro. Querido, por que você sabe que você ama o seu filho? Porque você gasta tempo com ele. Porque você ora por ele. E porque ele é caro pra caramba. Eu fui fazer um cálculo, eu tenho 2 filhas, de quanto me custou cada filha. Eu quase que voltei para o casamento e falei, amor, não vamos ter filho. Claro que isso é brincadeira, né? Vale cada centavo investido. Você quer ver um casamento dar certo ou um casamento dar errado? Vou explicar para você. Todo casamento, para dar certo, ele tem que ter essas 3 coisas. Quer ver um casamento dar errado? Uma dessas 3 coisas fura. Ou oração, ou convivência, tempo, comunhão, ou recurso. Tudo que você investe, tempo, dinheiro e oração, é manifestação de amor e vai dar certo. Característica de alguém que honra o seu chamado, honra a oportunidade que Deus lhe deu para liderar, é leal a esta oportunidade, é porque ama. Segunda característica de alguém que quer honrar o seu chamado: humildade. Humildade. Voltando ao texto do centurião, em Atos capítulo 7. Quando aquele centurião vai até os anciãos, pede para que Jesus fosse à casa dele. Aqueles anciãos saem e dizem assim: Jesus, Ele é digno. Ele é digno que o Senhor vá até a casa dele. Qual era o testemunho que as pessoas davam daquele homem? É digno. Aí Jesus ouve aquilo e sai para a casa do centurião. Quando Jesus está andando no meio do caminho, o centurião manda um recado para Jesus. Ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que vás à minha casa. Aliás, eu não sou digno nem que entres na minha casa. Sabe, querido, a segunda característica de um líder que honra é um líder humilde. E a humildade se reconhece não pelo que você fala de você, mas pelo que os outros falam de você. Essa é a verdadeira humildade. Não é por aquilo que você acha que você é aquilo porque as pessoas dizem que você é. Entenda que no caso do centurião, todo mundo dizia, ele é digno. Ele olhava para ele: Senhor, por favor, eu não me acho digno. Você conhece o texto
que a humildade tem um poder incrível. A Bíblia diz que Deus abate, resiste os soberbos. Mas Deus levanta e exalta os humildes. Pastor Nazareno, me ajuda aqui, por favor. Pastor Nazareno é Deus. E eu sou um soberbo. Tá? Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Né? Mas eu sou soberbo. Vocês estão entendendo? O que Deus faz? Deus resiste ao soberbo. Sabe por quê? Porque o soberbo não precisa de Deus. O soberbo não depende de Deus. O soberbo confia no seu braço, na sua força. Um líder que resiste, um líder que não é humilde, que é soberbo, Deus resiste a ele. E tudo que ele faz por causa da sua força, da sua capacidade, do seu braço. Mas Deus se agrada. Deus exalta. Obrigado. Deus humilha. Pastor, como é que eu consigo ser humilde? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Um dia, a minha filha falou: pai, o que é humildade? Eu pensei. Eu falei: a humildade é entender que nós somos parte de um corpo. E que cada órgão do corpo é importante. Independente do quanto ele é visto ou reconhecido. Quando Paulo escreve sobre o corpo de Cristo em 1 Coríntios, em Romanos, ele vai dizer duas coisas. Num corpo, nenhum membro pode dizer: eu não sou importante. Primeira coisa que ele diz assim: todos os membros, o pé não pode dizer: porque eu não sou boca, eu não sou importante. Mas ele traz uma segunda verdade: nenhum membro do corpo pode dizer: eu não preciso de você. O olho não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. Sendo assim, a humildade é quando você reconhece a importância do outro e a sua importância. E você não é melhor do que o outro, e nem o outro é melhor do que você. Nós só temos funções diferentes. Ah, pastor, eu só sou líder de célula. Só? Eu só cuido do estacionamento. Só? Eu só sou o zelador da igreja. Só? Tira o zelador desta igreja e depois de 4 cultos, quero ver você entrar aqui. Entra no banheiro. Só que ninguém atribui valor. Terça-feira passada, eu tirei um gesso do pé. Eu passei 40 dias com o pé quebrado. Eu estava andando numa calçada um pouco mais alta que essa aqui. E eu vi alguém chamar meu nome. Eu fiz assim e dobrei esse pé na calçada. Eu dobrei o pé, torci o pé, quebrei o pé em 3 lugares. Passei 40 dias imobilizado. Eu tinha uma conferência nos Estados Unidos, o médico me proibiu de ir. Era aniversário da minha filha, mora nos Estados Unidos, eu não pude ir. Inaugurei uma igreja em Dallas, eu não pude ir. Cancelei 3 conferências e eu cheguei à conclusão: foi só um pé. Eu só quebrei o dedo mindinho, só isso. Aí Deus falou assim: você percebeu como é que o dedo mindinho é importante?
por causa do meu dedo mindinho. Até terça-feira passada, eu estava andando, por isso que eu estou mancando ainda, que eu estou fazendo fisioterapia. Essa é a primeira viagem que eu faço depois do gesso. Pastor, o que você está dizendo? Ei, desce do salto, querido. Você não é melhor do que ninguém. Desce do salto. A posição que Deus te deu, sabe, não é maior nem melhor do que a posição de ninguém. Seja leal, honre o teu chamado sem desonrar o dos outros. Fala assim, amor, humildade. Terceira característica de uma liderança, submissão. Submissão. Aquele centurião, quando Jesus está indo na casa dele, ele diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Não me achei digno de ter contigo. Mas, Senhor, eu reconheço a sua autoridade a tal ponto que o Senhor não precisa ir na minha casa. Basta que o Senhor dê uma palavra. Preste atenção, por favor. E o meu servo será curado. Só que ele explica. Ele diz assim, por quê? Preste atenção, ele diz assim, Senhor, não precisa ir na minha casa. Porque se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. Por quê? Aí ele cria o paralelo. Ele diz assim, eu sou um homem sujeito à autoridade. E porque eu sou sujeito à autoridade,